Olá, disruptoras e disruptores! Hoje nós vamos desconstruir o Gustavo Glasser, empreendedor, técnico eletrônico e resolvedor de problemas. Ele é fundador da Carambola, uma startup que está combatendo a escassez de talentos e baixa diversidade em tecnologia. Tudo a ver com Disruptivi, não é mesmo? Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar links super úteis para a sua jornada empreendedora. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like se você curtiu a entrevista e compartilha com as suas redes. Obrigado! Gustavo é fundador e CEO da Carambola, uma empresa de tecnologia para ajudar a diversificar os talentos em tecnologia. Fundado em TI pelo Senac, ele fez pós em finanças na GV, foi desenvolvedor em diversas empresas, CTO da Infoprice, fundou a Engenho Maker, um espaço para makers prototiparem e validarem mercado e projetos. Depois ele ainda fundou a Carambola. Em 2019, o Gustavo foi selecionado como empreendedor social do futuro pela Folha de São Paulo. Bom, Gustavo, que tal a gente começar pelo começo? Como que você se tornou empreendedor? Não foi muito por acaso. Eu acho que tem a ver um pouco com a minha história. Eu costumo dizer que eu vim de uma família de inovação, né? A minha família trabalha com inovação desde sempre. Tem inovação no sangue. Eu vim da periferia de São Paulo, eu nasci no Grajaú, e o meu pai é mecânico e a minha mãe trabalhava fazendo bolo. A primeira inovação o primeiro contato com inovação que eu tive foi quando eu decidi contar para minha família que eu achava que eu era gay. E aí eu brinco que foi uma inovação porque meu pai ficou bastante tempo se perguntando de onde eu tirei aquela ideia. E eu brinco que vim de uma família de inovadores porque os meus pais inovaram. Há quase 20 anos atrás, quando isso aconteceu, os pais tinham a mania de mandar os filhos para fora de casa. E os meus pais inovaram, eles foram embora de casa. Então, eu tive um processo... Eu acho que o meu salto empreendedor começou um pouco disso, assim. Aquele desajuste que aconteceu, quando isso aconteceu, essa quebra, que eu acho que foi o primeiro momento que eu me percebi fora de um contexto social muito grande. Eu tinha 19 anos na época, e eu me vi numa situação que eu falei assim, putz, era como se eu não pertencesse a nada que a sociedade me colocasse. Porque, pessoalmente, eu tinha uma relação complexa, porque você imagina você ser rejeitado pelos seus pais. É diferente de você ser rejeitado por uma empresa, é diferente de você ser rejeitado pelos seus amigos. Você ser rejeitado pelos seus pais é uma coisa muito grande. Então, me causou muitos traumas, porque eu falava, nossa, se eles não entendem, o mundo inteiro vai entender menos ainda. Então eu passei a ficar muito recluso, né? Foi uma situação super complexa. Foi assim, eles foram embora praticamente de um dia para o outro e deixaram as coisas em casa, deixaram tudo, a comida foi acabando, né? Eu fui ficando em casa e aí eu fiquei com medo de contar para as pessoas o que tinha acontecido, porque eu tinha medo do julgamento, eu fui ficando, e um dia acabou. Eu lembro de pegar o último pacote de macarrão assim do armário e falei, putz, ferrou, amanhã eu tenho que arrumar um jeito de ganhar um dinheiro. E aí eu fui fazer qualquer coisa que me dessem para fazer. Eu fui trabalhar de garçom, eu fui fazer todo um processo para tentar me colocar na sociedade. Grama de jardim, carregando caminhão de mudança, qualquer coisa que falassem. E eu ganhava muito pouco por isso, né? E muito recluso dentro do meu contexto, porque, putz, ninguém pode saber disso que está acontecendo. E aí eu passei muitos anos da minha vida nesse processo. Até um dia que eu encontrei um amigo e eu ganhava R$ 30 por dia, trabalhava 3 dias por semana, que pegou e falou para mim, eu tô indo lá comprar um carro. Eu acabei de entrar na faculdade, tô indo comprar um carro e arrumei um emprego. E aí eu fiquei assim, mas como que você tá indo comprar um carro se você acabou de arrumar um emprego? E para mim aquilo não fazia sentido, porque o meu processo era muito complexo, assim. Eu falei, mas o que você faz? Ele falou, eu sou programador. E a hora que a gente foi preencher o cadastro lá de comprar o carro, ele cadastrou lá que ele tinha uma renda de R$ 5.000. Eu falei, nossa, você imagina assim, meu Deus, eu ganhava R$ 30 por dia, 3 vezes por semana, ele ganhava R$ 5.000, eu falei, como que eu faço isso aí? Como é que eu viro programador? Aí ele falou, tem alguns cursos, e aí me indicou o caminho, mas tudo custava dinheiro, e aí foi aí que eu encontrei um curso gratuito da Microsoft. E esse curso foi uma transformação, assim, porque ele tinha uma prova para entrar, mas ele
ele era totalmente gratuito e no fim você tinha uma feira de empregos. Então você passava 3 meses, 4 meses estudando, num período integral, mas depois você podia ser contratado por algumas empresas que patrocinavam esse curso. E eu achei interessante aquilo, fui me inscrever e aí eu tive várias coisas, só que assim, eu sabia zero de programação. Então essa veia empreendedora veio nesse negócio, acho que o empreendedor é resolvedor de problemas, assim. É uma pessoa que se propõe a resolver todo dia um problema diferente, porque a vida do empreendedor é essa, assim. Essencialmente o que eu faço é resolver problema de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado que acontece. E eu acho que essa percepção de que só depende, eu acho que o empreendedor tem uma coisa que é assim também. O empreendedor tem uma coisa que é um senso de apropriação muito grande, que é assim, depende só de mim, não tem nada que vai me ajudar. Às vezes quando você trabalha numa empresa, quando eu trabalhava numa empresa, tinha coisas que não só eu não podia fazer, mas também não dependia de mim. Tipo, tá bom, se eu não fizer, tá tudo bem. Vai ter alguém que no fim vai pegar aquilo e vai resolver aquele problema. Entendeu? Tinham as pessoas, e quando eu comecei minha carreira eu não tinha noção disso, que a empresa com uma camada de cebola, que tinha outras camadas que vinham e absorviam esse problema, mas no fim alguém ia entregar o que precisava entregar. Mas quando você está muito abaixo na camada da cebola, se você não entregar, vai ter alguém que vai se responsabilizar por cima, e aí o outro vai, até alguém que lá em cima vai se responsabilizar por aquela entrega e vai fazer. Então eu não percebia isso, né? Então eu tinha que resolver um monte de problema da minha questão social, e aí eu me inscrevi nesse curso. E eu falei, putz, e agora? Mas tá bom, como é que eu vou passar na prova, se tem uma prova para fazer? E aí eu fui lá na porta lá do lugar que o pessoal dava o curso, e eu descobri que uns meninos que eles eram estagiários da Microsoft e eles treinavam dando esse curso. Eles estudavam e faziam apresentações e davam esse curso para as outras pessoas. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, putz, eu tenho uma ideia. Eu fui lá na porta do lugar e falei assim, eu sei que vocês estão treinando aí para dar o curso, vocês não querem treinar comigo? Porque aí eu pensei, aí eles já treinam comigo, eu aprendo, consigo passar na prova e aí vai ser super legal. Eu me candidato a ver se tá indo tudo bem, porque eu não entendo nada. Se vocês me explicarem, eu entender, quer dizer que vocês estão explicando certo. E aí pedi pro coordenador lá deixar eu fazer aquilo, e ali foi onde começou a minha carreira, até um pouco antes da feira de emprego, porque antes de acabar o curso, eu ficava todo dia, e aconteceu uma coisa muito curiosa nessa época. Como era um curso de período integral, eu tive que parar de trabalhar com as coisas que eu fazia. Só que o curso, para mim, era a coisa mais importante que eu tinha para fazer. Quando isso aconteceu, eu fiquei 3 meses sem luz em casa, porque eu tive que pagar a conta de luz, que já estava atrasada, eles cortaram a minha luz, e eu fiquei indo. Então, eu não tinha muita o que fazer em casa. Eu dormia, e aí de manhã eu ia para esse lugar, que era dentro de uma universidade. Eu ia dentro da universidade, sentava lá na porta e ficava esperando o pessoal chegar. E aí um dia eu cheguei bem cedo, os meninos chegavam um pouco mais tarde, que eles eram estagiários, eles chegavam 10 horas, e eu cheguei às 8, e o coordenador lá, o diretor, passou e me viu na porta, e aí eu nunca esqueço desse dia que ele pegou e falou assim, se eu não te contratar, você não vai sair daí da porta. Eu peguei e falei, não. Ele falou, então entra. E aí eu falei, nossa, entrei assim, e ali foi a minha chance, assim, que eu agarrei e falei, agora eu vou fazer isso. Eu conheci uns meninos que estavam fazendo parte de uma competição que eu achei sensacional, que, putz, eles estavam fazendo uma competição de computação que a Microsoft promovia, e eles estavam participando, e eu pensei assim, putz, o ano que vem eu quero participar disso. E aí eu fiz um projeto durante um ano, me preparei para aquilo, e aí o projeto ficou em terceiro lugar de 300 mil inscritos no mundo. Putz, era uma coisa muito grande, assim. Então, o que acabou acontecendo foi que ali começou a minha carreira. Então, passou um tempo, eu fui contratado para trabalhar num banco, para desenvolver a arquitetura de um sistema. E ali eu comecei a olhar e eu vi que ninguém tinha uma história parecida com a minha, que a minha realidade era completamente diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele contexto. Que eu não entendia uma conversa que eles tinham, porque os lugares que eles tinham ido não eram os lugares que eu tinha ido, o que eles tinham comido não eram as mesmas coisas que eu tinha comido na vida, os restaurantes que eles tinham ido, e tinha eu me sentia muito quieto, muito isolado, e nada daquelas conversas eram parecidas com a minha. Apesar de tecnicamente eu executar o meu trabalho, socialmente era muito difícil. Quando eu comecei aí fui fazendo alguns amigos, e aí contando a minha história, e aí os caras, putz, mas tipo, a sua história, meu Deus, tipo,
isso é muito grande, tipo, é muito diferente do que a gente viveu. Eu falei, nossa, tem muita gente que tem história parecida com a minha, só que elas não estão aqui. Elas não estão aqui. E essencialmente a minha ideia de empreender foi, eu quero fazer uma empresa que tivessem pessoas parecidas com a minha, que também tivessem pessoas que tivessem a história parecida com a minha. E que, na verdade, que eu pudesse fazer diferente. E eu decidi abrir uma empresa, e aí era uma consultoria de software chamada Fortran Solution IT, assim, bem, uma coisa bem corporativa, e que eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque quando eu falava, eu quero trazer as pessoas diferentes, né, daquele mercado, eu tinha muita dificuldade, porque meus clientes eram muito tradicionais, eram os bancos que eu trabalhava, e aí eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa mais diferente. Foi aí que eu decidi abrir a Carambola. Essa empresa eu comecei em 2011. Em 2013 foi quando eu decidi mudar o nome. Eu tive um sócio nessa outra empresa que foi fazer outra coisa, falou, eu quero trabalhar com outro mercado, e eu falei, não, eu quero fazer diferente. E aí foi aí que eu fundei a Carambola. E a Carambola foi um pouco assim, começa pelo nome, que eu queria um nome diferente para o mercado olhar e falar assim, putz, se eles forem muito tradicionais, eles não vão querer nem me ligar para me contratar. Então eu vou pegar o nome de uma fruta e aí vou fazer assim. E eu brinco que a gente vai ser a maior empresa de educação do mundo. Então é Carambola porque maçã já tinha. É, e a gente seguiu muito com esse processo de tentar trazer. Quando eu fui trazendo os meus clientes, isso foi na época que começou o assunto das startups, assim, que estava surgindo os coworkings, que estavam surgindo. A Carambola era uma empresa que fazia projetos para startups que estavam começando também, que tinham pouco dinheiro, que estavam começando ali dentro daquele contexto. Então, o que acabava acontecendo é que eu também tinha pouco dinheiro para contratar as pessoas no mercado de TI, que tem uma escassez de profissional enorme. E aí eu falei, putz, eu preciso contratar pessoas que eram profissionais que o mercado não queria. Que eram os profissionais que tinham as histórias parecidas com a minha. Que estavam dentro do meu contato. Então, que tinham estudado comigo na faculdade, ou que vieram de amigos meus, que contavam a história. Putz, tem uma pessoa que quer trabalhar. E mais ou menos como foi comigo, você quer muito trabalhar? Quero. O que você sabe de tecnologia? Sei muito pouco. Beleza, tá aqui, eu vou te mostrar o que é, mas você tem que querer muito isso. Como eu quis, como eu falo, a vontade e o caráter são coisas que a gente não consegue colocar muito nas pessoas, né? E que você consegue. Eu acho que é até possível mudar, mas eu acho que quando a pessoa tem essa força muito forte, é o que eu falo assim, ninguém é me tirar dali. O mercado pede, fala assim, eu quero pessoa que tenha resiliência, putz, eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista no banco, nossa, aqui a gente tem um ambiente de trabalho difícil, a gente não sei o que, não sei o que, era, tipo, é pesado, a gente tem muitas reuniões, tem que fazer hora extra, e eu ficava pensando assim, cara, eu fiquei 3 meses sem luz para fazer um curso, tipo, você tá falando que almoçar no Haskell e trabalhar até 7 horas da noite é difícil? Pelo amor de Deus. Tipo, dentro da minha cabeça, era não era nada difícil, aquilo era super fácil. Tudo que veio antes era muito difícil. Você entende? Só que era assim, eu preciso ter uma chance de conseguir mostrar que essas coisas. Então, quando vinha alguém para mim falando, eu moro lá no Cafundó da Zona Leste e venho 3 horas de ônibus, eu quero muito trabalhar, eu falava, putz, esse cara vai aprender programação com o pé nas costas. Por quê? Porque tem um monte de outras coisas que ele traz dentro dele que é muito grande. E foi o que acabou acontecendo. A empresa cresceu pra caramba, a gente. E aí eu falei, putz, achei o meu caminho. Então, o meu caminho é trabalhar dessa maneira. Então, o que eu falo, ser empreendedor, eu acho que veio de um processo de me entender como resolvedor de problemas para qualquer coisa que aparecesse, seja o contexto que fosse. Então, se amanhã depois a carambola não existisse mais, que eu acho que é impossível, porque a carambola, eu brinco que ela nasceu muito do meu fígado, então, para a carambola não existir, eu não vou poder existir mais. Eu não sei mas o modelo de negócio, sei lá se o modelo de negócio vai mudar, mas a carambola tá dentro de mim, você entende? Assim como eu tô dentro dela, e a gente tá muito interligado. Eu conheci muitos empreendedores que trabalham dentro da minha vida, que trabalhavam como garçom, que eram empreendedores, porque era um cara que ele trabalhava ali e depois ele pegava as latinhas para ver numa usina de reciclagem que ele tinha montado para pegar o lixo
de uma forma muito rasa, sabe? O mercado de startup enxerga esse contexto de uma forma muito rasa, porque tem muitas pessoas que empreendem a vida do cara, que o cara tá ali tendo que achar negócio e tendo que fazer as coisas e também tem aquela força que é o que move o Brasil. O Brasil é feito de empreendedores de pequenas empresas, como meu pai que era mecânico, a minha mãe que fazia bolo. Isso é uma coisa que a gente sempre fez o trabalho, o cara que vende pipoca, é a mesma coisa, assim, a gente só talvez não tenha o glamour que as startups estão na Faria Lima tem, mas eu acho que são empreendedores do mesmo jeito, dentro do meu modo de vista, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. A questão é a oportunidade, né? A questão são as ferramentas. E a visibilidade, né? A É, visibilidade que essas pessoas têm. Porque eu acho que eu acho que assim, se o cara tem a ver empreendedor de fazer um carrinho de pipoca, talvez se ele tivesse contato com tecnologia para ele entender que ele pudesse fazer uma empresa de tecnologia, provavelmente ele faria. Porque o processo de resolver o problema que ele já tem interno. O problema é que se a gente vai para fora desse contexto que a gente vive aqui do quadrilátero do sapatênis, que eu chamo, que é a Faria Lima, a Berrini, e que tá todo mundo igual ali, a periferia tem outro acesso a outras coisas, entende? E que a gente ainda não conseguiu. Eu acho que os empreendedores da Faria Lima foram muito mal sucedidos em conseguir disseminar esse ambiente para lá das pontes. Eu acho que a gente não foi bem sucedido com isso. E a gente espera que o cara que tá lá no Cafundó do Juda, como eu, que aí fala, nossa, mas você conseguiu, putz, que mora lá no Cafundó do Juda, que fica sem luz, que trabalha como garçom, que ainda tem que ganhar o mundo e ainda tem que mostrar que ele tem valor dentro desse mercado. Putz, isso tá totalmente errado, né? totalmente. Porque você precisa entender que a gente, como privilegiados que estão dentro desse contexto, como que a gente transpõe a ponte para trazer a visibilidade para o cara lá que trabalha como garçom ganhando R$ 30 e vende latinha e que a hora que a gente coloca a tecnologia ali, aquele cara entende que ele pode se apropriar daquilo e fazer um negócio daquilo, a gente entende que tem um potencial, né? Porque os caras se viram. A maquininha do cartão, ou a maquininha moderninha, não sei o que faz ali, que faz um monte de coisa, que vende, faz sopa de cachorro, faz isso, faz aquilo, mas aquelas são coisas que estão dentro da realidade que a gente permitiu que fosse colocada na periferia. Então, a hora que a gente distribui isso, eu acho que tem um processo. Tem muita gente empreendedora que eu conheço, assim como eu tive muitas referências dentro da minha família. Não o empreendedor daqui, mas o empreendedor da realidade, o empreendedor brasileiro mesmo, que eu acho que é o reflexo do que é o Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. O Brasil é um país muito empreendedor, só falta as ferramentas serem melhor distribuídas e as oportunidades, né? A tecnologia, ela traz essa maravilha da desmaterialização, que é o que viabilizou a nossa conversa, né? A gente está em lugares totalmente distintos, a um custo muito baixo, a gente está fazendo essa conversa aqui, coisa que há 10 anos atrás não seria possível, né? Não nessa qualidade e com essa capacidade de gerar até empatia, né? Eu acho que o Covid trouxe isso, as pessoas precisam agora empatizar por uma via online. Você sabe, curioso, a gente na Indicator tem um processo de investimento que começa de uma tentativa minha de começar o processo sem viés, tá? Então eu brinco que eu vou comemorar o dia que um pipoqueiro aplicar no nosso processo, essa vai ser a primeira comemoração, porque efetivamente qualquer pessoa que submeta o formulário, eu sou obrigado a revisar esse formulário, tá? Assim, é uma regra da empresa, eu reviso, os meus outros 2 sócios revisam, e a primeira etapa é um raise hands process, né? Então basta um levantar a mão para o deal ir para frente. Se o deal vai para frente, o empreendedor vai ter 15 minutos de janela audiovisual com a gente para bater um papo, a gente vai fazer perguntas e segue para a próxima etapa. Tudo isso num funil, né? E é uma mecânica que funciona bem. Agora, por que eu estou te contando isso? Ontem eu comemorei que a gente chegou na metade do comitê, da primeira etapa do comitê, que é esse começo do funil, e ninguém tinha se dado conta nem do nome dos empreendedores que estavam aplicando. Nada. A gente está olhando só a oportunidade, né? Só o que faz, qual é a solução, qual é o mercado, qual é o problema que está resolvendo. Então, eu acho que a gente está numa oportunidade grande de caminhar nessa direção como sociedade, de olhar com menos viés o que está ao nosso redor, sabe? Mas então, Gustavo, deixa eu te perguntar, como que foi
A primeira fase da Carambola, o que foi o MVP? Quando vocês formataram o negócio, o que vocês começaram fazendo exatamente? Como eu contei, o que acabou acontecendo foi um pouco de eu trazer pessoas que eram de contextos diferentes que o mercado não queria. Essencialmente, a primeira Carambola era uma empresa, era uma consultoria de software que fazia projetos para outras empresas e que aí, você tem um site para fazer? E eu tinha, basicamente, aí eu vendia de manhã, programava à noite, depois arrumei alguém para me ajudar e aí era basicamente esse o negócio. Aí fui arrumando, eu me localizei num coworking, falei, putz, você tem projeto de TI, ia batendo nas portas lá, ia arrumando cliente, deu super certo esse modelo, porque depois de um ano, eu acho que eu já tinha quase 60 pessoas trabalhando comigo, assim. Então, foi um processo que cresceu muito, assim. Eu acho que eu fui bem sucedido nesse modelo. Mas não era um modelo que eu queria fazer. Falei, ainda não cheguei no que eu queria. Nesse período, eu conheci o pessoal da Infoprice, os três meninos da Infoprice, falaram, putz, eu tenho uma ideia aqui, um projeto, uma parte tecnológica, mas não sabemos fazer a parte de tecnologia, você pode nos ajudar? E aí foi meio que a carambola entrando com um modelo que eu acreditava na época, que falar, putz, tem um monte de gente que precisa de programador, eu sou uma empresa de programação, eu posso meio que investir nesses projetos, para que esses projetos eu ponho minha parte técnica e aí ponho pessoas para fazer aqui o que tem para fazer, e aí é uma maneira de fazer investimento, uma tentativa minha. E fiz isso com vários projetos, e a Infoprice foi um dos bem-sucedidos, assim, dentro desse contexto, eram mais de 80 projetos que a gente tendo experiência de aprender sobre tecnologia, sobre tudo, projeto de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, e também a Infoprice foi uma coisa que, putz, a gente conseguiu investidor, o projeto cresceu, a gente vendeu, tinha 300 pessoas trabalhando quando eu fui fazer a minha saída, né? Quando eu fui fazer a transição para falar, tá bom, agora eu vou voltar para o meu negócio e vocês continuam daqui. E aí, os investidores que vieram dentro, tanto o pessoal da B2W quanto os investidores, mas por que você não vem? Por que você não vai ficar? Putz, porque eu tenho um negócio. E aí todo mundo sempre menosprezava, mas o que é o seu negócio? Eu falava, é uma empresa. E aí eu tinha uma coisa dentro mas eu não sabia explicar muito o que era, porque também é um processo de experiência, né? Você vai melhorando. Eu brinco que a gente tem que errar rápido e errar diferente, né? Então, eu errava muito, assim, eu testava várias coisas e o que não dava, eu falava, beleza, não deu, eu vou tentar de outro jeito, não deu, eu vou tentar de outro jeito, e eu fui fazendo isso o tempo todo. E aí, esses investidores falaram, mas o que é esse negócio? E eu ficava bravo, né? Porque o meu negócio era um negócio que sustentava um monte de gente que vinha de um contexto diferente, trabalhava, tinha gente que tinha paralisia cerebral, tinha gente que tinha deficiência auditiva, tinha gente que sustentava a família, tinha gente que era filho de doméstica, que era uma diversidade que tinha realidades diferentes. Mas que quando eu explicava, o cara falava, beleza, é uma consultoria de software. Eu falava, ainda, mas eu tô pensando, e ninguém conseguia entender o que eu tava querendo dizer, como, putz, eu tô pensando numa coisa, mas eu preciso ter horas ainda, eu preciso testar esse modelo de outros jeitos, né? Aí uma vez eu fui num grupo de investidores que fala assim, mas o seu negócio é uma consultoria de software. Então, mas qual que é o problema? Não, porque o múltiplo, porque você depende de gente. E eu achava aquilo a coisa mais sem sentido, porque daí que eu falava assim, tá bom, você tá falando que é uma empresa de tecnologia, a Infoprice faz quase o mesmo faturamento que eu faço na Carambola, eu tenho 60 pessoas, a Infoprice tem 300. Mas a Infoprice não é uma consultoria, tipo, e eu ficava pensando assim, porque você vai precisar de gente. De verdade, até hoje eu não entendo esse contexto, porque todo negócio precisa de gente. O Facebook tem sei lá quantos mil programadores. Qualquer uma dessas startups tem um monte de gente. E aí eu não entendia isso. As empresas precisam de gente. Eu falava, puta, mas todo mundo precisa de gente. E aí ele falou que você tem que treinar essas pessoas, você especializa elas para fazer o que você faz, e elas vão embora pro mercado. E eu voltei assim, remoendo aquilo. Falei, putz, esse cara tem razão, né? Porque as pessoas vão embora, fiquei com aquilo na cabeça. Não entendi muito bem, mas nessa época a Microsoft, foi em 2017, me chamou para fazer uma palestra para contar minha história lá em Washington, nos Estados Unidos. E aquele negócio que eu falo de abrir horizontes, né? Putz, aí você imagina, eu cheguei num outro país,
tipo, vindo lá do Garajaú, numa outra realidade, para fazer uma palestra para um monte de gente junto com a presidente da Microsoft, contar a minha história. E aí eu falei do jeito que tinha acontecido, e sei lá, de algum jeito aquelas pessoas que estavam ali falaram assim, caramba, tipo, aquela realidade é muito diferente da minha. E quando eu terminei de fazer a minha palestra, eu falei, não, eu tenho uma empresa que eu estou trabalhando, faço isso, mas como que você faz? Puta, eu formo as pessoas. Eu fui para Washington, fui para Nova York, fui fazer algumas reuniões e depois eu fui para Califórnia. E aí quando eu cheguei em Los Angeles, que eu contei o que eu fazia, o que é aqui não tinha graça nenhuma, era assim, caramba, mas como o mercado tem aqui? E aí eu peguei e falei, putz, alguma coisa certa eu estou fazendo. Então, porque a dúvida dos caras lá nos Estados Unidos é, mas você consegue formar as pessoas para fazer esses projetos? Consigo. Como você faz isso? Daí eu falei, eu aplico isso, eu coloco a pessoa dentro desse contexto e tal, não sei o quê. E aí eu falei, e se eu criasse um método de formar as pessoas dentro da realidade que eu já faço dentro da minha empresa? E aí eu deixasse de fazer projetos, mas colocasse as pessoas. Foi uma tentativa de quase um ano de tentar achar um modelo de negócio que fosse bom para todos os envolvidos dentro do contexto, porque eu não queria que fosse só bom para mim. Então, eu podia muito bem ali naquela época pegar e falar assim: tá bom, então um curso, o cara me paga para eu formar 20 pessoas, e aí ó, essas pessoas fazem um curso de forma gratuita, e aí ele seleciona quem ele quiser contratar, como era o programa do S2B lá da Microsoft. Porque eles funcionam, mas funciona mais ou menos, porque eu tive que ficar 3 meses sem luz em casa. E se eu tivesse filho, eu não ia poder fazer isso. Você entende? Porque outras pessoas dependendo de mim, eu ainda era um privilegiado dentro daquele contexto. Pô, eu preciso gerar renda para o cara estudar, porque se o cara não tiver. E aí foi aí que a gente ficou um ano, eu fiquei um ano quase lá nos Estados Unidos tentando pensar no modelo de negócio. Entre pesquisas que a gente fez, porque a ideia era assim: se esse modelo de negócio funcionar aqui nos Estados Unidos, se a gente conseguir apresentar isso, as pessoas entenderem aqui, elas vão entender lá no Brasil, né? Então foi um processo que era assim, porque o mercado até então aqui no Brasil não tinha tido essa visibilidade de alguém falar, putz, o que você faz é legal. E aí, então, a gente passou um ano parado, tentando, para a operação inteira, volta, vamos respirar, e aí nós ficamos, eu e meu sócio, ele ficou 100% do tempo lá nos Estados Unidos, e eu fiquei vindo e voltando, para tentar entender se a gente testava algumas coisas lá, eu voltava, apresentava aqui, aí a gente conversava e falava, vamos tentar assim, vamos tentar assado, tá bom, esse é o modelo de negócio que a gente tem. Foi quando a gente falou, putz, a gente tem um negócio de educação. E essa era a essência que a gente tinha. Então, basicamente, foi isso que a gente entendeu como modelo de negócio da Carambola, a história de mudanças de MVP. Né? Foi quando a gente falou, putz, a gente tem um negócio de educação. E essa era a essência que a gente tinha. Então, basicamente, foi isso que a gente entendeu como modelo de negócio da Carambola, a história de mudanças de MVP, né? Me conta um pouco do método que vocês aplicam de ensino, porque eu estou super curioso. Essencialmente, eu queria um negócio que fizesse um programa de formação que fosse relativamente rápido para conseguir formar um profissional que, na verdade, não é nem nas habilidades técnicas, é o que eu falo de um profissional do mercado do futuro, porque as habilidades técnicas hoje, tem 1 milhão de plataformas que ensina de graça programação e tal, não sei o quê, e não era isso que eu queria ensinar. Porque não era isso que faltava para os profissionais que vinham para mim. As empresas contratam as pessoas pelas habilidades técnicas, mas demitem pelo comportamento. E aí eu falava, tá bom, mas dá para colocar o comportamento? E na verdade não era o comportamento, eu tinha que dar para aquele profissional. E aí vamos olhar para o contexto do cara que era garçom e as dificuldades um pouco de que eu vivi, que era assim, juro por Deus, eu vou contar essa história, vai parecer que é piada, mas não é. Quando eu fui trabalhar no banco, numa das primeiras semanas, eles foram almoçar no Haskell. E eu queria fazer parte daquilo. E eu fui almoçar com eles. E eu cheguei naquele lugar que eu nunca tinha ido. E aí a minha dúvida, eu tinha 1 milhão de dúvidas dentro daquele processo. Era assim, primeiro,
quanto custa? E aí custa lá, sei lá, R$ 100. E aí eu pensava assim, quanto custa? Tá, mas e a bebida? O garçom chega e me pergunta, você quer bebida? A bebida custa, já tá nos R$ 89. O buffet de salada, não, você não vai comer um macarrão? Daí eu pensava assim, mas o macarrão custa mais de R$ 89? Juro, foi um almoço horroroso, porque eu só passava na minha cabeça fazendo conta se eu ia conseguir pagar essa conta no fim. Porque eu não tinha recebido meu salário, e eu pensava assim, o meu ticket inteiro vai aqui, vai, putz, grilo. E aí esses caras almoçavam naquele lugar quase todo dia. Como que eu peço para entrar nesse lugar? Mas como que tem todo um processo, por quê? Porque quando elas forem trabalhar nas empresas na Faria Lima, essa é a realidade que elas vão viver. E elas estão acostumadas a ir num PF ou comer em casa ou trazer uma marmita e que aquela realidade para elas é muito distante. Então, era essa autoconfiança que eu queria trazer, de que aquelas pessoas poderiam entrar e como que aquilo pode acontecer. Então, o que a gente tenta fazer um pouco do método era tentar trazer as coisas que, assim, o que eu posso fazer? No início do programa eram 6 meses, para deixar esse profissional, quando ele entrar dentro dessa empresa, ele tá seguro e sabendo qual que é a realidade que ele vai encontrar dentro desse contexto. Muito menos do que um curso de programação, entende? Então, por exemplo, quando eu conto a bola, as pessoas acham que é um curso de programação. Não é um curso de programação. Mas era assim, como que eu consigo preparar esse cara para entender qual é a realidade que ele vai enfrentar nas empresas? Então, são basicamente 4 aspectos. Que primeiro, como eu trabalho. Como que é o trabalho? Então assim, se eu nunca trabalhei, se eu sou uma pessoa que vim de uma situação de vulnerabilidade, nunca trabalhei dentro de uma empresa dessa, como é o trabalho? O que é o nosso método? O que é o nosso método, basicamente? A gente tentar trazer uma realidade do que essas pessoas vão encontrar no futuro dentro dessas empresas. Como que a gente consegue colocar isso muito menos do que só as habilidades técnicas, né? Então, teve algumas premissas que a gente teve que fazer para seguir esse modelo. Então, eu queria fazer inclusão de profissionais que eu chamo de minoria em representatividade no mercado de TI. Ou seja, a foto de um profissional de TI hoje é um homem branco, heterossexual, cis, de classe média alta. Que é o cara que foi morar no Vale, que foi viajar para fora, que é o detentor de todo o conhecimento no mundo sobre esse assunto. Na verdade, todos esses caras já estão contratados. E aí o problema é que todas as empresas estão enfrentando com esse processo de transformação digital, que todas as empresas estão se transformando em empresas de tecnologia, esses caras já estão todos contratados. Então, a empresa tem 2 caminhos. Ou ela tira o cara do outro negócio para pagar 20% a mais de salário, uma proposta melhor, e o salário desse cara só aumenta. Então não é se eu sei mais, eu tiro ele, eu aumento 20% do salário dele porque eu tô tirando ele de outro negócio para trazer pro meu porque eu preciso. E aí esses caras foram ficando com um valor muito forte dentro do mercado. Em contrapartida, nós temos um país com mais de 15 mil desempregados, que não é possível que a gente não consiga preencher 500 mil vagas de TI que tem aberto hoje. Então, a minha conta era, como que a gente traz representatividade? Porque, na minha cabeça, quando acontece a representatividade, naturalmente a diversidade vai acontecendo, porque eu vou olhando, e foi o que aconteceu comigo, com meu amigo. Putz, você tá indo comprar um carro, o que você faz? Sou programador. Putz, então eu também posso ser. E aí o cara que tá do meu lado veio, olha, e fala, nossa, mas como que você tá fazendo? Tô estudando isso. É diferente do que acontece hoje, quando você vai nessas universidades, que não são as universidades de primeira linha. Quando você vai nessas universidades, você vê salas inteiras, como aconteceu comigo com o Senac, que é uma ótima universidade, de ter 3 pessoas que trabalhavam com programação e o resto não conseguiu se colocar no mercado. E aí você olha e fala assim, como pode isso? Como pode esse processo? Então, o que era a minha dúvida? Era assim, o que eu preciso colocar nessas pessoas para elas conseguirem trabalhar nessas empresas? Então, a primeira coisa, eu preciso ensinar um método, como eu trabalho. Então,
como eu me preparo para uma reunião, como eu me organizo, como que eu pego o feedback dessa reunião, como que eu... Todo o processo do como. A segunda coisa é se eu sei o como, o que eu estou trabalhando. Porque a maior dificuldade de fazer inclusão, e na minha opinião não existe inclusão sem entrega de resultado. Por quê? Porque todo mundo espera, o mercado espera essa entrega de resultado. Então a gente vê um monte de programa hoje que fala de inclusão sem buscar resultado, e aí a inclusão não acontece. Eu falo de diversidade sem buscar. Vamos fazer um programa de diversidade. A gente traz um monte de café com leite, e aí esses caras entram com a ideia de que para as pessoas que estão sendo incluídas é ruim, porque elas vão ser tratadas como café com leite, não é isso que elas querem. E a empresa não entende aquilo como valor, porque fala, tá bom, eu fiz, mas não adiantou nada, porque eu não consegui gerar nada com isso. Porque tem que ter uma entrega de resultado. Então, na nossa cabeça o que é geração de resultado? Como que eu gero valor para o negócio? Então, eu entender se tenho duas tarefas para fazer, qual tarefa gera mais valor para o negócio? Porque, consequentemente, se ela gerar mais valor para o negócio, essa turma que entregou isso vai ter mais visibilidade para mostrar como ela é capaz de entregar as coisas. Então, o que fazer? A terceira coisa, que essa é a coisa que a gente menos precisa mexer, por incrível que pareça, isso é o que eles mais se viram, é a parte de habilidades técnicas. Eu sei o que trabalhar, eu sei como trabalhar, eu sei o que entregar, eu tenho as ferramentas para fazer. Então, é uma inteligência artificial, é um blockchain, é um machine learning, qualquer uma dessas siglas que você quiser, eu tenho que aplicar isso para entregar um resultado. Então, tem as habilidades técnicas, e aí aqui onde eu busco, como eu sei que aquelas informações são confiáveis, é aprender a aprender tecnologia. Esse é o processo. E a quarta coisa que pode dar errado é, se eu sei o como trabalhar, eu sei o que entregar, eu tenho as ferramentas para fazer, como eu me relaciono comigo e com os meus colegas. Tipo, como eu me relaciono com aquele contexto que está dentro ali. Eu tenho alguma insegurança? Como que eu trato a insegurança do meu colega? Porque o que a gente faz? E aí, aqui está uma coisa muito forte que a gente tentou colocar, que é assim. Então, o que é o programa? A gente junta um trio para trabalhar por um projeto real de uma empresa, não como uma consultoria. Então a gente não é uma consultoria de software, a gente a empresa faz toda a gestão, o processo do trabalho que ela já tem. O que a gente faz é a gestão do aprendizado desses profissionais através de uma plataforma que a gente tem. Então, a empresa já tem o projeto interno, a gente põe esse trio para trabalhar dentro desse projeto, que é da empresa, que ela gerencia, e a gente gerencia o aprendizado desses profissionais. Tá? Então, e a gente forma trios. Por que trios? O trio é um processo que a gente consegue colocar esse trio para trabalhar de uma maneira que, se um sabe mais que o outro, eles conseguem aprender mutuamente, tá? Então, eles conseguem se ajudar, e não é, por exemplo, uma dupla onde um sabe e o outro não, fica muito pesado para um e não para outro, entende? Então, quando a gente faz um trio, a gente consegue fazer uma complementaridade de habilidades. Então, talvez um tenha uma melhor habilidade de comunicação, outro tenha um melhor nível técnico, outro tenha uma melhor organização, e eles conseguem se organizar para que cada um consiga colocar aquilo que tem de melhor, e a gente complementar essa habilidade a fim de entregar o resultado. Então, o resultado sempre é o que a gente prioriza dentro do contexto. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que eu tenha um aprendizado e que, ao mesmo tempo, eu tenha uma troca de experiências. E, além disso, se a gente for falar nessas minorias de representatividade e que, consequentemente, muitas vezes têm uma situação de vida vulnerável, então, se eu for falar, por exemplo, da população trans, dentro do mercado de trabalho, eu tenho um período que eu consiga colocar, vamos supor que dos 3, um seja uma pessoa trans, eu consigo colocar dentro das outras 2 pessoas a importância de não proteger, mas de também ser um responsável pela voz dessa pessoa dentro da empresa. Então,
Por exemplo, se for uma situação que as mulheres muitas vezes têm dificuldade de se colocar num ambiente muito masculino. Se eu consigo colocar para esses dois homens que estão trabalhando, talvez com essa mulher, aqui dentro desse contexto, ou se for um grupo, por exemplo, com dois homens e uma mulher, e eu conseguir colocar que eles precisam dar voz para essa mulher, e que eles precisam entender que muitas vezes ela vai ter dificuldade de se colocar, eu consigo que quando eles vão para a empresa, esse processo de inclusão se permaneça, ele se perpetue, porque eu tenho outras vozes que se responsabilizam por aquilo. Tá? Então, é esse contexto um pouco que a gente está querendo usar. E isso é muito fácil de fazer, porque eu acho que as pessoas têm muito preconceito sobre assuntos, e quando a gente traz luz para essa sombra, tipo, que tem dentro da gente, porque para mim esse preconceito é uma sombra que tem dentro da gente e a gente não enxerga. E na hora que a gente ilumina isso, a gente enxerga, putz, e aí a gente vê uma pessoa do nosso lado, é muito difícil a gente ter um preconceito sobre aquilo. Porque a gente olha e fala assim, caramba, essa pessoa tem as mesmas dúvidas que eu, os mesmos medos que eu, ela é muito mais parecida comigo do que eu imagino. Posso vir de um contexto social totalmente diferente, mas é um ser humano como eu. E é muito difícil você não ter empatia por essa pessoa num período de 6 meses e começar a se revoltar por aquilo. Até assisti um filme engraçado que me lembra um pouco disso, daquele clube de compras Dallas, que o cara tinha AIDS e era e ele é um baita de um cara preconceituoso que tinha, e aí ele conhece a mulher trans ali, e depois ele vira um defensor dela até pro cara, você vai dar a mão para ela, você vai dar a mão, você vai cumprimentar, e aí você vê como o poder que a convivência tem. E é isso que a gente está querendo trazer, uma convivência. Então, e também, e por outro lado, o nosso método visa também treinar educar os educados, né? Educar as pessoas que já estão colocadas no mercado de trabalho. Que esse é o processo que é mais difícil dentro do que a gente fala, que sempre a dúvida que fala assim, nossa, mas que sensacional, vocês conseguem formar as pessoas para incluir dentro do mercado. Isso é a parte mais fácil do programa, a parte mais difícil é eu treinar os que já estão colocados, para que eles recebam essas pessoas, porque aí eu tenho que tirar o cara de uma posição de privilégio dele, de falar assim, olha, tá ali, você já está contratado, mas peraí, deixa eu te ensinar a avaliar quais são os vieses que você tem, que a gente precisa tirar para você entender que essa pessoa pode performar dentro do seu negócio. E esse é o trabalho que a gente faz também para tirar um pouco do peso e das responsabilidades hoje as empresas têm uma necessidade enorme de contratar profissional, mas elas esperam que elas ficam paradas, elas não vão mudar nada do processo delas. Fala assim, nossa, eu tenho falta de diversidade. E elas acham que o problema é elas acharem a diversidade. Não o problema as barreiras que elas têm dentro das empresas que não permitem a entrada de diversidade. Então é surreal uma empresa que só tem gente branca falar assim, onde você acha gente negra? Eu falo assim, já andou na rua, já pegou um ônibus, só tem gente negra. Já foi na periferia? Tipo, o Brasil é um país que tem um monte de gente negra. Você está falando que você não enxerga o negro? Na verdade, os seus processos não enxergam. E não é assim, eu tenho que baixar a barra. Não é baixar a barra, é mudar a barra. Você enxerga, como muitas vezes as empresas falam, eu quero alguém que tem resiliência, porque a gente tem um ambiente muito agressivo e tal, não sei o quê, e a pessoa tem que ter, como é que saber lidar sob pressão, e a gente tem todo esse trabalho que a gente tem dificuldade. Daí que eu falo assim, você já andou numa periferia com o seu carro e teve que baixar o vidro porque você está com medo do ambiente? Você acha que a pessoa que vem numa periferia não consegue lidar sob pressão? Só que a pressão que ela lida é diferente da pressão que você lida. Entende? Então, assim, o que a gente tentou é normatizar o que é dois contextos diferentes. Entende? Então, assim, os dois trabalham com resiliência, só que o que você chama de resiliência, às vezes para um não é. Então, assim, o que é resiliência para um, o que é resiliência para outro, e aonde a gente encontra um senso comum para que você entenda como avaliar aquilo vindo de realidades diferentes. Entende? Então, o método da carambola está muito nisso. Então,
A gente tem uma análise que a gente faz uma análise de comportamento para tentar entender o que é essa diferença e tentar ser um tradutor de dois mundos totalmente diferentes. Entendeu? Então, a plataforma da Carambola, na verdade, é um tradutor de dois mundos. É isso que a gente tenta fazer dentro do programa. Parabéns, incrível, inspirador. Conta comigo nessa jornada, porque realmente eu estou com várias ideias aqui para a gente explorar juntos, tá? Gustavo, vamos fazer umas perguntas rapidinhas. Qual a sua primeira rotina quando você acorda? Eu sou meio devagar para acordar, assim. As minhas juntas ficam meio duras de manhã, assim, então eu tenho que, eu fico, mas eu não sou muito de rotina, tá? Eu acho que, assim, tem dia que eu tô com vontade de fazer uma coisa, eu faço, tem dia que eu falo, eu gosto, eu vivo num sítio, né? Então, eu gosto dos bichos, então eu acordo de manhã, eu vou ver os bichos, às vezes eu sento um pouco, assim, mas eu não tenho uma rotina específica, assim, eu não sou uma pessoa muito de rotina. Tá bom. A diversidade de resposta é incrível, tá? Onde eu compartilho. Bom, se você pudesse trocar uma ideia com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Eu vou tentar fazer uma analogia de um pouco do que eu estou sentindo agora, e que é uma pessoa que me vem na cabeça há muito tempo por um pouco das coisas que eu estou vivendo. Lá no começo da conversa, eu contei para você que eu achava que eu quando eu contei para os meus pais que eu achava que eu era gay, porque era a caixa que me encaixava, né? E depois eu entendi que eu era um homem trans. E acho que um processo educacional, eu acho que, para voltar só um pouco no assunto e eu te responder um pouco isso, por que eu penso nisso, um pouco do assunto que tem vindo é que eu passei por um processo de falta de educação, assim, eu não tive educação para conseguir fazer a transição antes, falta de representatividade, eu também não tinha ninguém que eu pudesse olhar e falasse, putz, aquela pessoa é igual a mim, putz, eu sou isso e não aquilo. Faltou um pouco de representação. E isso me culminou numa coisa que é muito forte comigo hoje, nesse momento da minha vida, que é eu me senti preso durante 35 anos da minha vida num corpo. E eu tive uma vida? Tive, eu vivi, mas eu estava preso. Então a sensação que tem é de prisão. E eu li um pouco da história do Mandela. Caiu a ficha para mim um dia que eu falei assim, putz, mas ele viveu 27 anos preso e eu vivi 35 anos preso. Daí eu falei assim, mas eu não estava preso numa cela, mas eu estava preso num corpo. E tão ruim quanto. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me colocar num contexto de, beleza, eu tô livre, mas eu ainda tenho muitos traumas daquilo. Então, é uma pessoa que eu tenho muita curiosidade, teria muita curiosidade de conversar com ele para tentar entender assim, como foi isso para você? Porque eu acho que ele mostrava muito essa força que ele tinha, mas eu acho que como era ser frágil para ele, porque é um pouco do que eu vivo. Pro mundo eu tenho que mostrar que eu estou muito forte, que eu sou um empreendedor bem-sucedido, que eu faço isso e aquilo, mas emocionalmente tem um monte de coisa muito machucada dentro. Como que ele lidou com isso? Assim, acho que essa questão que eu teria vontade de conversar não só com ele, mas com outras pessoas que passaram por esse contexto. E acho que vivendo preso por uma coisa que para lutar pelo que ele acreditava, né? Então é um pouco de como que a gente faz isso, sabe? Então essa é uma curiosidade que eu teria. Legal, obrigado por compartilhar. E uma música para você deixar em repeat o dia inteiro? Eu tenho ouvido uma música daquele filme. Eu também tenho fases. Mais uma que tá bastante para mim é daquele filme O Rei do Show. A música de encerramento deles é uma música muito bonita. Vamos supor que a gente estivesse no apocalipse zumbi. O que você levaria? Qual item? Nós estamos quase não é um apocalipse zumbi, né? Essa é outra coisa engraçada. A minha vida toda
Eu fico imaginando isso assim, tipo, eu tinha muito medo da bomba atômica, né? Eu fui da geração que o Exterminador do Futuro, assim, eu tinha pavor daquela cena acontecendo. Nossa, a gente é da Guerra Fria, eu tinha pavor disso. Então, assim, eu sempre pensava, se isso acontecesse, o que que eu ia fazer? Eu acho assim, se eu ia passar, tipo, na Decathlon, ia pegar lá uma barraca, um fogareiro, tipo, alguma coisa assim, ia, ia viver, tipo, no correr para tentar sobreviver, assim. Acho que esse é o meu plano. Tá certo. E vem cá, se você pudesse enfrentar qualquer vilão, quem seria? Eu acho que eu faço isso todo dia. Hoje o meu maior vilão é o mercado de trabalho. Eu acho que esse é o cara que eu busco todo dia que eu acordo e eu falo, putz, é isso que eu tenho que enfrentar. Eu sinto que é um vilão real, assim. Eu sinto que é uma coisa que a maneira que a gente criou a sociedade tá muito errada. E eu acho que ela machuca muitas pessoas. E eu acho que o meu trabalho é enfrentar isso, assim. Eu acho que eu já faço isso. Muito bom, muito bom. E um livro para ler antes de morrer? Tem um livro que eu li que eu gostei muito, que é um livro da Ingrid Betancourt, que foi presa, que ela foi sequestrada pelas Farc. E também é uma história muito bonita da luta dela, que ela ficou 12 anos presa no cativeiro com os filhos dela. Então eu acho que é um livro de uma história muito forte, de uma coisa muito forte que eu gostei muito, assim. E quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? Eu já tive alguns problemas de saúde, mas não acho que esses são. Já tive situações muito próximas de morrer, assim, por conta de problemas de saúde. Eu tive um infarto no ano passado. Eu tenho uma doença autoimune que faz uma vasculite. Eu tive uma inflamação no coração e eu tive um infarto. Assim, foi uma das coisas mais assustadoras assim que eu já vivi na minha vida, assim. Mas ainda não tão grande quanto esse processo de transição que eu comecei também no ano passado, por uma decisão é, de. Eu acho que eu passo vários processos de muito quando acho que a gente pensa muito longo quando ele não termina, ou porque quando é muito bom, normalmente é muito rápido, né? Mas normalmente quando é longo, me remete a uma coisa difícil, me remete a uma coisa complexa. Então eu acho que essa sensação, é, quando eu ganhei o prêmio do empreendedor social lá da Folha de Futuro, o pré foi muito angústia de palco, sempre tive um medo de não corresponder às expectativas, tipo, uma responsabilidade muito grande fazer aquilo. Então eu acho que aquilo foi uma coisa que, assim, o tempo que durou aquilo parecia uma eternidade, assim, eu falava, nossa, eu não vejo a hora disso aqui acabar. Então eu acho que não que foi ruim, eu acho que eu aproveitei aquilo, curti aquilo, mas a angústia pelo momento da transição que estava acontecendo, ou eles iam passar um vídeo pré-transição, e assim, ali foi uma coisa que demorou muito assim para acontecer para mim, sabe? Acho que eu diria que foi um dos momentos mais longos, assim, que eu passou a minha vida na minha cabeça, assim, eu desligasse e aquilo tudo passou pela minha cabeça. Sim, sim. E se você pudesse ser eternamente lembrado por uma coisa, o que seria? Por ter mudado o mercado, por ter feito mais inclusão, eu trabalho para isso, assim. Eu acho que uma vez eu vi um negócio que para mim foi muito forte e que é a gente morre quando a gente morre mesmo e a gente morre quando uma segunda vez quando uma última pessoa lembra de você, né? Então, o último dia que alguém lembrar, que alguém vivo te conhecer, você morreu e aí ninguém vai ser esquecido. Eu vivi duas vidas, né? Eu nasci como Juliana, morri como Juliana, nasci como Gustavo, vou morrer como Gustavo. E, é, e eu espero que eu consiga ser lembrado pela essa luta de muito grande de trazer mais visibilidades. Eu quero que nenhuma história
como a minha seja contada mais. Eu não quero que exista mais nenhuma história como a minha contada. Eu não quero que ela seja uma história de superação, porque foi uma história total de agressão. Eu fui abandonado pelos meus pais, tem um monte de gente em situação pior que a minha. Eu tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e eu acho que não precisa ser assim. Então eu queria ser lembrado por não fazer mais nenhuma história como a minha. Eu queria que a minha história fosse a última história como essa ser contada no mundo, sabe? Vamos juntos. Vamos juntos, exatamente. Vamos juntos, a jornada é longa, né? A gente tem que crescer com as dificuldades. E me diz aqui, em que momento você sente que você está sendo a melhor versão de si mesmo? Eu acho que eu só tenho uma versão, assim. Eu acho que com todos os defeitos que eu tenho, é a melhor que eu posso ser. Eu tenho um filho de 12 anos, né? Durante meu processo de transição, quando você faz um negócio como esse, é uma coisa muito grande, né? Você mexe com todo o seu contexto. E muitas vezes eu carreguei uma culpa muito grande disso. Putz, eu tô envolvendo um monte de gente, tem um monte de gente que está sofrendo junto comigo, a minha família, e a gente vai sofrer preconceito, e o meu filho, e isso aqui. E eu ouvi uma coisa muito bonita que tem a ver com isso, e que me deu uma tranquilidade, que era assim, os meus filhos vão receber de mim o máximo que eu posso dar. Todo o excesso ele vai receber do mundo. A melhor versão de mim mesmo sou tudo que eu posso fazer. Eu trabalho todo dia para fazer o melhor de mim. Então essa é a minha versão, e todo o resto, todo o excesso vem do mundo, sabe? Tudo que eu não puder dar, vai ter alguém que vai fazer. E Gustavo, se você pudesse deixar uma mensagem para os empreendedores que nos acompanharam até aqui, que mensagem seria? Nada resiste ao trabalho. Nada. Verdade. O dia a dia, né? Cada dia uma enxadada. Uma É o enxadada. dia a dia. É isso aí. Se você não desistir, se você fizer daqui a 10 anos, talvez, se você não desistir, você vai ser bem sucedido, sabe? Então é o que eu penso pra mim. Eu sempre falo, daqui a 10 anos, o que eu tô fazendo agora, se eu não desistir, eu vou olhar pra trás e vou ver o resultado disso. Mas tem que fazer todo dia. Vai com certeza. Eu boto a mão no fogo. Eu não tenho dúvida. Quando a gente olha para trás, se a gente trabalha, a gente vai naquela direção, a gente vê que o trabalho ele tem resultado. Nada resiste. A gente vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer, e vai conseguir. Isso. E Gustavo, onde as pessoas podem te achar? Pode me achar no e-mail, gustavo@carambola.com.vc. No LinkedIn, Gustavo Glasser. E no Facebook também acho que é Gustavo Glasser, mas eu também não entro muito, mais no LinkedIn e no e-mail. Fechado. Bom, obrigado. Foi, uma honra poder trocar essa ideia contigo. Realmente muito obrigado por abrir o coração e tamo junto. Obrigado, velho. Um prazer. Obrigado por ter assistido a entrevista do Gustavo até aqui. Ele é uma inspiração empreendedora nesse país, não é mesmo? Pessoal, se você curtiu essa entrevista, não esquece de compartilhar com as suas redes, deixa um like antes de ir embora e semana que vem tem mais. Valeu!